Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. O Camisa 10 tá na área, neste lindo cenário, segunda-feira, dia 21 de outubro. O calor tá aí, mas estamos aqui firme e forte para falar muito de futebol, porque nós temos Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Champions League, Copa do Brasil e muito mais. Então vamos começar do início. Para vocês que estão chegando aí ao nosso programa Camisa 10, hoje iremos falar aí de muitos assuntos e começando do Campeonato Brasileiro, pois a gente teve neste final de semana, na verdade durante a semana, até o final de semana nós tivemos aí o Campeonato Brasileiro, a 30ª rodada. Então, faltando agora apenas 8 rodadas para o fim do nosso Campeonato Brasileiro e tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa acontecendo, tem time brigando para ser campeão, tem time brigando para não cair e você vai ficar sabendo de tudo hoje no nosso programa. Bom, quero agradecer primeiramente a você que está chegando, para você que daqui a pouco vai acompanhar ou você que vai assistir depois que o nosso programa for ao ar. Camisa 10, toda segunda-feira, 7h30 da noite, você tem um encontro marcado aqui comigo para a gente poder trocar aquela ideia e conversar de como que está o seu time na tabela de classificação. Se você torce para algum time da Série A, ou seu time está na Libertadores, na Sul-Americana, é aqui que você fica sabendo de tudo e também do futebol lá da Europa, futebol do mundo aí, tem muitos jogos acontecendo e a Champions League volta agora para a terceira rodada nesta terça e quarta-feira. Bom, nós falamos de Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, São Paulo venceu aí o Vasco da Gama, já aconteceu muita coisa, né, gente? Mas vamos começar daí pelo Brasileirão, né? O São Paulo venceu na quarta-feira aí o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. O Fortaleza, jogando em casa com um jogador a menos, conseguiu um empate com o Atlético Mineiro em 1-1. O Corinthians que está brigando para não cair junto com o Atlético Paranaense, o Corinthians fez o seu dever de casa e venceu pelo placar de 5-2. O Flamengo perdeu aí para o Fluminense pelo placar de 2-0. Atlético Goianiense empatou em 0-0 com o Cuiabá, são duas equipes também que estão brigando para não cair. O Botafogo, líder do campeonato, jogando em casa contra o Criciúma, perdeu um ponto. Ficou no empate 1-1, um pontinho para cada um, nada mais. Botafogo que deixou agora o Palmeiras colar, viu? Cruzeiro, 1-1 também contra o Bahia. Desde que o Diniz chegou aí, o Diniz não consegue vencer com a equipe do Cruzeiro, são 3 empates e 1 derrota. Tá difícil aí para o dinizismo fazer acontecer aí dentro do Cruzeiro. O Cruzeiro que contratou muitos jogadores, está montando uma seleção, porém os resultados não estão vindo, né? Então o Cruzeiro aí numa situação bem complicada. Tivemos também no sabadão aí o clássico Grenal, o clássico 4-4-2. E dessa vez deu bom aí para os colorados, 1-0 para o Inter, jogo que o Inter mereceu 100% a vitória. Cara, indiscutível, o Grêmio foi um chinelão, é isso que dá para falar. O Grêmio simplesmente deixou o Internacional fazer o que quis e o Inter só não fez mais gols porque o Marquezinho, goleiro do Grêmio, fez de tudo aí para defender a meta do tricolor, viu? Mas o Inter tá de parabéns, jogou muito e, claro, né, sempre saindo a bola aí, ou as melhores chances saindo dos pés do Alan Patrick, que joga uma barbaridade, né, cara? O Alan Patrick aí, o cara pode falar que tem idade, já é um cara assim que não se arrisca muito nas jogadas, não volta para marcar, mas quando é a questão de entrar na mente do adversário, Alan Patrick tá de parabéns, nota 10, camisa 10, né? Tem tudo a ver. Alan Patrick aí deu show e conseguiu sair dos pés dele aí a vitória do Colorado, certo? Tivemos também o Vitória vencendo a equipe do Bragantino. Olha só, o Bragantino é outro clube, assim como o Atlético Paranaense, que estava vindo de anos bons aí, anos de reestruturação, erguendo o clube, subindo, e dessa vez tá ficando para trás, tá brigando aí para não cair dessa vez neste ano no Campeonato Brasileiro, né? Com um ano que tem muitos clubes aí irregulares, estão vivendo péssimas fases, mas tem clubes aí que estão dando tudo de si aí
para subir na classificação, né? E o último jogo da noite foi um jogo meio polêmico, né? E também de quebra de recordes. Tivemos aí Juventude e Palmeiras e um placar de mais de 8 gols. Se tava faltando gol aí nesses empatezinhos, cara, a gente teve 3 empates em 1-1. Fortaleza e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia, Botafogo e Criciúma. E tivemos placares aí pequenos, né? Como o Grenal 1-0, o Vitória ganhando do Bragantino de 1-0 também. 0-0 entre Atlético Goianiense e Cuiabá. E tivemos 2 jogos com muitos gols, né? Assim foi o Corinthians contra o Atlético Paranaense 5-2. E o Palmeiras, jogando fora de casa, venceu a equipe do Juventude por 5-3. Cara, um belo placar. E por que eu falo que é polêmica? Não sei se influenciaria no resultado final, porém, tem um site lá da CBF, certo? Que os clubes têm que mandar a escalação um dia antes, tá? E o Clube do Juventude anunciou a sua escalação um dia antes com o Nenê como titular. E depois a CBF, então, ela dá um ok, tá tudo certo, tá regular, tá todo mundo ok. Porém, a CBF respondeu essa escalação colocando lá o Nenê do lado com uma pendência no STJD. O Juventude foi recorrer pedindo para a CBF se explicar o que seria essa pendência, recorreu ao STJD e ninguém deu informação para eles. Ninguém falou nada, ninguém, é como se o Nenê não tivesse... Desculpa, gente, a tosse tá pegando. É como se o Nenê não tivesse nada. E aí, o Juventude com medo de ganhar uma punição, com medo de perder ponto, até porque o Juventude tá aí no meio da tabela, tá brigando aí para não cair, tá brigando por uma vaguinha na Sul-Americana, o Juventude resolveu não inscrever o Nenê. E aí, pô, ainda sem respostas até agora, até o momento que a gente está fazendo aqui nosso programa, o Juventude sem respostas sobre este caso do Nenê, simplesmente o Juventude então não conseguiu entrar com o seu camisa 10, o seu principal jogador em questão de articulação e de fazer o time girar, foi lá e perdeu para o Palmeiras 5-3. Mudaria no resultado? A gente não sabe. O Nenê é um cara excepcional, já tem, claro, 41 anos, porém é um cara que ainda conhece as artimanhas do futebol e sabe ele pode resolver uma partida. Mas não foi o que aconteceu, né? Como ele não jogou, o time dele foi lá jogando em casa e perdeu a partida para o Palmeiras, que agora encostou de vez no Botafogo com apenas um pontinho de diferença. E quebra de recordes, porque a gente teve aí o Rafael Veiga fazendo um hat-trick, 3 gols do meio-campista, e desde 2020 o Rafael Veiga é o meia-campista com mais gols no mundo. Já acumula aí 92 gols. Desde 2020 até 2024, o Rafael Veiga vem vivendo grande fase aí no Campeonato Brasileiro. E jogando no Brasil, né, gente? É o maior meia com mais gols do mundo e jogando aqui no nosso futebol brasileiro. Muito da hora. E também o Estevão, 17 anos aí, ele chegou a 17 gols e assistência, entre gols e assistência, somando 17 participações em gols nesse Brasileirão, e ele superou o Neymar, né? O Neymar que entrou no recorde aí no Brasileirão do jogador sub-17 com mais gols e assistência no Campeonato Brasileiro. Esse, em questão do Neymar, foi em 2009. Agora o Estevão já é o jogador sub-17 com mais participações em gols numa edição de Campeonato Brasileiro. Então, muito da hora isso aí. O Estevão fazendo sucesso, e não é à toa, né, cara? É um dos jogadores mais promissores que a gente tem no nosso futebol brasileiro, que desejamos toda a sorte do mundo aí pro Estevão, que ele possa brilhar muito aí com a nossa amarelinha e por onde ele jogar, né? Falando em Neymar, tô aqui com este manto, deixei ele exposto aqui, camisa do Al Hilal do Neymar dessa temporada 23-24, camisa aí que marca, né? Hoje o Neymar, depois de um ano de lesão, e tem quem goste, quem não goste do Neymar. Eu sou Neymarzete, eu falo, eu defendo o Neymar aí, voltando depois de um ano de lesão a praticar o futebol. Ele jogou por 15 minutos aí na equipe do Al Hilal, que venceu hoje o Al Ain pelo placar de 5-4. O Neymar teve uma chance aí, por pouco o goleiro tirou aí com as pontas dos dedos, quase que o Neymar já volta em 15 minutos fazendo gol, mas deu caneta, jogou muito. O camisa 10 aí tá voltando com tudo e com certeza ele é
o jogador aí principal da nossa seleção brasileira, né? A gente já viu e já percebeu que não dá para pensar e não dá para esperar muito dos outros atletas que estão fardando com a seleção brasileira, é simplesmente esperar o nosso camisa 10 voltar aí e que tenha uma boa recuperação agora, que tenha um bom ritmo e que volte logo aí no nível alto, né? O Neymar que tá flertando aí, né? O UEFA Champions League semana passada publicou um videozinho aí dizendo que tava com saudade do Neymar na Champions. Ele deu uns pitacos, republicou e tá voltando, né? E também, pô, é a volta de um ídolo, né? Para muitos brasileiros e para muitas pessoas no mundo. Neymar voltando depois de um ano de lesão, uma lesão bem tensa aí no joelho. Ele mostrou, fez um vídeo aí no seu retorno aos gramados, né? Mostrou todas as cicatrizes que ele tem no joelho aí. Então, Neymar voltando e tomara que volte com tudo aí e que conquiste títulos e que seja o camisa 10 da nossa seleção aí em busca do Hexa na Copa do Mundo de 2026, certo? Bom, mais sobre o Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter ainda 2 joguinhos durante essa semana aí, que são jogos atrasados. Por exemplo, a gente vai ter, pela rodada 17ª rodada, a gente vai ter Fluminense Atlético Paranaense, amanhã, 6h30 da tarde. E quinta-feira, às 6 horas da tarde, vamos ter Vasco e Cuiabá pela 19ª rodada do campeonato. E a rodada 31 se inicia já neste sabadão, 3h30 da tarde, nós vamos ter 3 jogos, então anota aí na sua agenda. Palmeiras e Fortaleza, Grêmio e Atlético Goianiense, aqui é briga direta pela zona de rebaixamento, e o Palmeiras e Fortaleza é briga direta pelo Campeonato Brasileiro para ser campeão. Então, 2 grandes jogos aí para abrir o sabadão às 3h30 da tarde. Vamos ter também Vitória e Fluminense, aqui também é outro jogão incrível para a gente acompanhar aí na zona de rebaixamento, 2 clubes aí que estão brigando para não cair. Sabadão ainda, 5h30 da tarde, nós teremos Atlético Paranaense e Cruzeiro, outros 2 equipes aí, 2 equipes que estão também brigando para não cair nessa zona nesse Campeonato Brasileiro. Bragantino e Botafogo, 6 horas da tarde, assim também como Atlético Mineiro e Internacional. E também às 6 horas teremos Flamengo e Juventude. E sabadão, para finalizar, tá louco? Cara, no sábado vamos ter quase todos os jogos, né? Pô, vai faltar 2 joguinhos aí no domingo, na verdade não no domingo, na segunda-feira, né? Porque a gente está com um campeonato aí tentando se readequar com os horários e calendários aí do futebol mundial, né, e do futebol também brasileiro. Então, no sabadão, e para finalizar, nós teremos Criciúma e São Paulo. E segunda-feira, nós vamos ter aí às 6 da tarde, Cuiabá e Corinthians e Vasco da Gama e Bahia às 8 da noite, certo? E vamos passar agora para a gente conhecer como está essa tabela de classificação, né? Porque, como eu falei, Palmeiras chegou pelo empatezinho aí do Botafogo, o Palmeiras encostou e tem clubes aí que estão brigando para não cair nessa zona de rebaixamento, que tem muito clube que ainda pode ficar na zona. A gente, lembrando, tem ainda 8 rodadas, tem muita coisa para acontecer, são 24 pontos aí para ser disputados e, cara, pode mudar totalmente o campeonato. Bom, vamos lá. O Botafogo é o líder com 61 pontos, seguido de Palmeiras com 60, Fortaleza 56, Flamengo 51. Olha o São Paulo e o Internacional, hein? São 2 equipes que voltaram a vencer os seus jogos, ganharam bem. O Inter já faz 9 jogos que não perde neste Campeonato Brasileiro, 9 rodadas aí vencendo ou empatando jogos, o Inter acumulando pontos aí e ainda tem um jogo a menos para se fazer. Então o Inter tá com uma moral lá em cima, né? Desde que o Roger chegou, D'Alessandro, a equipe do Inter tá vivendo o seu melhor futebol na temporada. Internacional, então, em sexto com 49, seguido de Bahia em sétimo com 46, o Cruzeiro e o Galo, ambos em nono e em oitavo e nono colocado, Vasco da Gama com 37 pontos em décimo, Criciúma em 11º com 36, o Grêmio com 35 em 12º, o Bragantino com 34, assim também como o Juventude, em 15º, pela vitória importantíssima no Clássico Carioca, o Fluminense aí está em 15º com 33 pontos, deu aquela respirada do Campeonato Brasileiro, né, daquela zona de rebaixamento, e assim segue aí os 5 últimos colocados. Nós temos o Vitória em 16º com 32 também temos o primeiro time
aí na zona de rebaixamento, que é o Corinthians em 17º com 32 pontos. O Atlético Paranaense em 18º. Olha o Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense provavelmente é um dos piores futebol dessa temporada. É o do Atlético Paranaense. Tá só decaindo, tá perdendo jogo fácil, tá perdendo jogo em casa, jogos que ano passado o clube não perdia de jeito nenhum dentro da arena, dentro da grama sintética, né? Que é o pessoal fala aí que Palmeiras, Botafogo e Atlético tem este a favor dentro dos seus elencos e dentro das partidas aí quando jogam em casa, né? E o Atlético Paranaense está vivendo uma fase, meu amigo, em 18º colocado. Em 19º nós temos o Cuiabá e 20º, o lanterna do campeonato, vem o Atlético Goianiense, que até o presidente já declarou, o Atlético Paranaense esse ano vai cair para a Série B. Pô, se o presidente do clube, que é o cara que tem que dar aquela moral e dar aquele up nos jogadores, em toda a sua comissão, em todos os seus funcionários ali, já falou isso, faltando ainda quase 10 rodadas para acabar o campeonato, quem sou eu para falar que o Atlético vai ficar, né? Pô, Atlético Goianiense, 22 pontos, é o último colocado. Bom, vamos seguir aqui, porque temos muita coisa para falar. Como eu falei, os jogos ali do Campeonato Brasileiro foram durante o meio de semana, até porque a gente teve jogos ainda de Copa do Brasil para acontecer. Foi o que aconteceu aí sexta, sábado e domingo. Então nós tivemos aí a semifinal. No sabadão a gente teve Vasco e Atlético Mineiro lá no São Januário, lotado. A torcida fez uma festa maravilhosa aí pro Vascão da Gama. Debaixo de chuva, o Vasco foi lá de pênalti com o Verratti, abriu o placar. E este placar estava levando a partida para os pênaltis. Porém, o Hulk, no final do jogo, faltando uns 10 minutinhos aí, o Hulk acertou um golaço na gaveta, que é um dos lances que ele já está acostumado a fazer, né? É nessas horas que o super-herói tem que aparecer. Então o Hulk foi lá, fez a sua parte e conseguiu um empate heróico contra o Vasco da Gama. Cara, debaixo de muita chuva, teve muita discussão, muito carrinho. Pô, a gente sabe, jogo debaixo de chuva é perigoso para os atletas, porque podem se machucar, pode acontecer de tudo, mas não teve jeito. O empate aí garantiu o Galo na final da Copa do Brasil. Tivemos também no domingão, 4 horas da tarde, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo venceu de 1-0. E nesse segundo jogo, cara, eu tenho que falar, o Felipe Luiz, que é interino hoje do Flamengo, ele deu um nó tático no Emiliano Dias, que hoje é o técnico do Corinthians. Flamengo jogou praticamente um tempo e meio sem um jogador, porque teve o Bruno Henrique expulso, uma falta que ele fez em cima do Mateuzinho, uma voadeira, né, que ele deu em cima do Mateuzinho, foi expulso lá pelos 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo jogando com um jogador a menos. O Felipe Luiz, assim que o Bruno Henrique foi expulso, ele já fez uma alteração que foi: ele tirou o Gabigol, seu centroavante, e botou o Fabrício Bruno, outro zagueiro. E simplesmente não teve chance para o Corinthians. O Corinthians tentou de tudo que é jeito. O Emiliano Dias colocou todos os atacantes possíveis que ele tinha no ataque, mas não deu certo. O Flamengo conseguiu, dentro da Arena Corinthians, jogando com um a menos durante um tempo e meio, segurar o empate e garantir a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que vai ter aí o sorteio dos mandos de campos e as datas nesta quinta-feira, às 3 horas da tarde, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Então fique esperto aí. Teve algumas polêmicas, né? A questão da expulsão do Bruno Henrique, um lance lá que o zagueiro puxou o Arrascaeta com tudo, que o juiz nem chamou no VAR. Então isso, o Flamengo ficou na bronca. Porém, o Corinthians também ficou na bronca nesse jogo aí, porque falaram e saiu uma fonte aí de que um dirigente do Flamengo entregou uma camisa pro Daronco antes do jogo, de presente. Então assim, cara, você entregar a camisa pro árbitro da partida do clube é uma especulação, ainda não tem nada concreto, parece que vão investigar, ou se não vão também, já está decidido o jogo, não tem o que fazer, não foi a decisão do árbitro que ajudou, até porque o Flamengo teve um jogador expulso,
Então, pô, o Corinthians tinha que fazer a sua parte jogando em casa diante da sua torcida com um jogador a mais, tinha que ter feito os seus gols, né? Não foi culpa aí, questão do Daronco, né? Não teve um pênalti meio que questionável, não teve nada assim de um lance muito absurdo. O jogo terminou em 0-0 e vamos ter então uma final entre Galo e Flamengo, relembrando aí uns anos atrás, né, que eram um dos clubes, os dois clubes aí que mandavam no futebol brasileiro, certo? Bom, e Sul-Americana, nós temos duas equipes brasileiras comandando aí as semifinais da Sul-Americana, e a gente pode ter uma final brasileira. Isso, claro, se essas duas equipes passarem. Eu estou falando de quarta-feira, 6 horas da tarde, Cruzeiro e Lanús, primeiro jogo lá no Mineirão, diante da torcida aí. O Cruzeirão vai receber a equipe do Lanús da Argentina. E do outro lado, quinta-feira, 8h30 da noite, anota aí, a torcida do Corinthians não pode ficar triste, meu amigo. Tem que torcer porque saiu de uma decisão, venceu um jogo importante no Campeonato Brasileiro e agora, quinta-feira, 8h30 da noite, já tem outro jogão que é Corinthians e Racing, jogo de ida também, jogo 1 de 2 aí para as duas equipes brasileiras, representando o nosso Brasil na Sul-Americana. Então, Cruzeiro e Lanús, quarta-feira, 6 horas da tarde, e Corinthians e Racing, quinta-feira, 8h30 da noite. E Libertadores, também aqui falar para vocês. Pô, Libertadores que é só elite, né? A gente está falando de duas equipes brasileiras, uma que é líder do Campeonato Brasileiro e outra que é finalista da Copa do Brasil. Estou falando aí que amanhã, 8h30 da noite, primeiro jogo, Atlético Mineiro e River Plate, Brasil e Argentina. Meu amigo, esse é um jogo para você não perder de jeito nenhum. Atlético Mineiro e River, e a outra é quarta-feira, 8h30 da noite, Botafogo e Peñarol. Então estou falando aqui de um Galo que é hoje finalista da Copa do Brasil e de um Botafogo que é o líder do Campeonato Brasileiro. É as melhores equipes aí representando o nosso Brasil. Então um confronto entre Brasil e Argentina e outro confronto entre Brasil e Uruguai. Então vamos ter grandes jogos aí para acompanhar e duas equipes brasileiras. Eu quero saber como que está o seu time no Campeonato Brasileiro e se você torce aí para o Galo, para o Botafogo, para o Corinthians ou para o Cruzeiro, deixe nos comentários, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com seus amigos e comenta aí também, tá? E para finalizar, vamos estar aí fechando de UEFA Champions League. UEFA Champions League que já tem novo formato, eu já expliquei isso há umas 2, 3 semanas atrás, então se você perdeu, rola aí um pouquinho no programa aí, que foi o primeiro programa que a gente fez aí de cenário novo, com toda a estrutura aqui, fazendo aí para vocês, sempre melhorando para trazer o melhor conteúdo para vocês sempre. Então lá eu falei do novo formato da Champions e hoje e agora, a partir de amanhã, nós vamos ter aí a terceira rodada de 8 da Champions League. Vamos ter jogos como amanhã, 12h45, vamos ter Milan e Bruges, vamos ter Arsenal e Shakhtar Donetsk, Juventus e Stuttgart, mas, bom, vão ter vários jogos, né? Várias equipes grandes vão jogar, como PSG, Manchester City, Atlético de Madrid, mas eu quero atentar vocês aqui a 2 jogos que você não pode perder, que são 2 jogos aí que já marcaram história há um tempo atrás. Estou falando aí de amanhã, 3 horas da tarde, nós vamos ter Real Madrid e Borussia Dortmund. É a final do ano passado que a gente teve, né? Real Madrid e Borussia, onde o Real Madrid conquistou aí o 15º título de Champions League em cima do Borussia Dortmund. E nós vamos ter também quarta-feira, 3 horas da tarde também, nós vamos ter Barcelona e Bayern de Munique. E por que eu coloco que esse jogo é lendário? A gente sabe porque já teve vários confrontos, a gente sabe que teve aquele lance icônico do Messi driblando o Boateng no Barcelona e Bayern de Munique. A gente também teve aí que é o histórico, porque teve um jogo que o Bayern de Munique venceu por 8-2 a equipe do Barcelona, já no último ano aí do Messi no Barcelona, né? 8-2, um show do Lewandowski, que fez muitos gols nesse jogo, eu não vou saber agora de falar de cabeça, eu creio que foram 3 ou 4 gols do Lewandowski. O Bayern atropelou e o treinador do Bayern de Munique naquela época era o Hansi Flick, que hoje é o treinador do Barcelona. Então o Hansi Flick aí revivendo a sua velha equipe, uma equipe onde foi campeã naquele ano e revisitando aí o Bayern de Munique. Então Barcelona e Bayern de Munique agora com horizontes diferentes, o Barça vivendo uma reestruturação sem Messi,
mas com um time muito forte, com o Rafinha liderando aí, um brasileiro liderando a equipe do Barcelona nessa nova campanha. Então vamos reviver mais um jogo histórico aí que já nos rendeu muitas lembranças boas aí no futebol. Certo? Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou ficando por aqui, que você tenha uma ótima semana, que você possa estar... Não se esqueça de comentar e compartilhar, e comenta de onde você está falando, de onde você está assistindo aqui da cidade, aqui perto da região. Eu quero saber e quero trocar uma ideia contigo. Eu vou ficando por aqui, até mais.